Oi, gente! Conforme prometido, essa semana vamos falar de aleitamento materno aqui neste canal. Mas nesse primeiro vídeo, eu quero falar com vocês sobre as dificuldades no aleitamento materno. Porque tem algumas situações em que é muito difícil, que algumas mães têm, por N razões, alguma dificuldade em estabelecer o aleitamento exclusivo. Embora a gente tenha essa noção de que é natural, é instintivo, que o bebê vai nascer, vai pegar o peito e não vai largar nunca mais, na prática nem sempre é isso que acontece. No hospital que eu trabalho, nós fazemos parte da iniciativa Amigo da Criança, então toda a equipe é muito treinada em estabelecer o aleitamento, e o hospital tem vários critérios, vários passos para que se garanta o aleitamento exclusivo. Então, desde o contato pele a pele, o aleitamento na primeira hora e o suporte da equipe. Mas quando a gente identifica alguma dificuldade, a gente tem ainda um grupo de apoio à amamentação, que é uma equipe multidisciplinar super treinada aí nessa questão do aleitamento. Em algumas situações, a gente mantém a mãe e o bebê na maternidade ali por 5, 6 ou até mais dias para tentar otimizar e dar esse suporte à amamentação. E embora nós temos uma taxa de sucesso muito grande, ainda assim, com tudo isso, em algumas situações, a gente tem que orientar o uso do complemento para casa, porque realmente a gente não conseguiu garantir ali um aleitamento materno exclusivo. Então, quais são as dificuldades? Eu vou falar da prática, o que eu vejo com mais frequência. Então, uma coisa que dificulta, mas não impede o aleitamento materno, porque geralmente as mães aqui são bem fortes e elas tentam manter o aleitamento apesar disso, é a dor. A dor, ela pode acontecer para algumas mulheres amamentar é muito doloroso. Tem mulheres que não sentem nada, que tá tudo bem, mas para algumas é uma causa de dor muito grande. Uma das causas é a fissura mamária, que é um mamilo machucado. E esse machucado ele pode acontecer já nas primeiras horas e é por uma pega incorreta. Por isso é tão importante esse suporte da equipe nas primeiras mamadas para garantir uma pega adequada e evitar que aconteçam as fissuras. Porque depois que acontece é bem difícil de cicatrizar, porque o bebê mama toda hora. E aí pode doer muito, tem mamilo que sangra, tem mulheres que ficam com o mamilo muito machucado, e aí isso é uma fonte de muita dor. Uma outra causa é a estase láctea, ou engurgitamento mamário, que na prática é quando o leite fica empedrado, sabe? Então, geralmente acontece entre o terceiro e o quinto dia, quando tem a descida do leite ou a apojadura. A mama fica muito cheia, muito volumosa, e às vezes o bebê não consegue extrair todo o leite. E aí aquele leite fica parado, começa ali a condensar, e aí forma aqueles nódulos endurecidos. E se a mãe não for devidamente orientada sobre as técnicas de ordenha, sobre o manejo dessa estase, isso pode virar um processo inflamatório e até causar uma mastite. Então, é muito importante cuidado com as mamas nesse período. E essa mama pesada, volumosa, geralmente é muito dolorosa e dificulta, não impede, veja bem, mas dificulta a amamentação. E uma outra causa de dor, que não tem muita explicação, é a própria sensibilidade da mulher. Algumas mulheres têm uma sensibilidade muito grande no mamilo e uma sensibilidade à dor mesmo, que na hora que o bebê pega, que ele faz a sucção, elas sentem muita dor. Às vezes eu vejo lágrimas, gente, de tão intensa que é essa dor. E é uma dor que as pessoas às vezes não percebem que a mãe tá sentindo, porque, de novo, a gente tem aquele conceito de que amamentar é lindo, é prazeroso, mas às vezes a mãe tá ali com o bebê no peito e ela tá morrendo de dor, por nada, porque ele tá sugando mesmo o peito. É super variável a intensidade e a frequência dessa dor. Ela pode acontecer só nos primeiros dias, só na primeira semana, mas para algumas mulheres pode durar meses. E acaba sendo uma fonte de ansiedade, porque ela tá sentindo dor, ela quer amamentar, mas ela sabe que daqui a 2, 3 horas vai doer de novo. Das mulheres que eu conheço que manifestaram essa dor, nenhuma nunca deixou de amamentar por isso. Mas é importante saber, entender que às vezes a mãe tá sentindo dor ali nesse processo, né? Uma outra causa muito frequente de dificuldade na amamentação, e nesse caso, gente, eu acho que vem muito do poder da mente, de ideias pré-concebidas, que é a história do mamilo plano ou mamilo invertido. Acho que todo mundo já viu alguém falar que tem um mamilo plano. E algumas mulheres, ali na primeira hora, quando a gente vai pôr o bebê, elas já falam, ai, que meu bico é plano, eu acho que eu não vou conseguir amamentar. Realmente, quando a pessoa já vê que esse pensamento, eu fico desanimada, porque aí realmente vai ser muito difícil. Mas o que acontece? Tem mulheres que nem sabem dessa história de mamilo plano, o bebê nasce, a gente põe no peito, o bebê suga e dá super certo. E a gente nem se atenta a esse negócio de ser plano invertido. Em alguns casos, é difícil mesmo, porque o bebê escorrega, ele não consegue, às vezes, manter a sucção. Nesses casos, a gente tem técnicas de posicionamento, técnica de pinça, a gente orienta a mãe a ir reposicionando o bebê, porque às vezes ele começou a sugar e ele escorrega e sai, aí tem que posicionar de novo, e às vezes ela tem que fazer isso várias vezes ali durante a amamentação. Mas é importante vocês entenderem que não impede, não é obrigatório, mamilo plano não é igual ao bico de silicone, tem que ter muito cuidado com a indicação do uso do bico de silicone, e à medida que o bebê vai sugando o peito, vai formando o mamilo, tanto no invertido quanto no plano.
Então, eu queria, na verdade, desmistificar essa questão de que o mamilo plano atrapalha a amamentação, ou impede a amamentação. Pode atrapalhar sim, pode dificultar, mas não impede. E com as técnicas corretas, geralmente dá super certo. O que dificulta mais, eu particularmente tenho muito mais dificuldade de manejar, é um mamilo muito grande, um mamilo muito protruso. Porque nesses casos, às vezes a gente não consegue posicionar o bebê de uma maneira que ele alcance a auréola e faça a extração adequada de leite. Então, nesses casos, às vezes a gente tem que usar um pouco de técnica de ordenha, ofertar o leite ordenhado para o bebê, ir posicionando ele, sempre abrindo mais a boca do bebê, o que às vezes para a mãe é um pouco difícil de manejar. Então, exige às vezes mais técnica ainda do que é uma mãe que tem um mamilo invertido, por exemplo. Então, vale a pena, vale super a pena tentar amamentar independente do formato do mamilo, tá bom? Outra coisa é mais também, eu acho que um pouco de ansiedade, é o comportamento do bebê. Gente, cada bebê é de um jeito. Eu sempre falo do não compare, né? Seu bebê não é igual ao bebê da vizinha, seu bebê não é igual ao bebê da mãe do lado, né? Então, cada mãe tem que saber manejar o seu bebê. Tem uns bebês que são muito dorminhocos, que eles não acordam para mamar, e aí isso gera uma certa ansiedade. E por isso também é super importante a gente avaliar, ver as questões de hidratação, ver se tem aquela coisa, precisa acordar a cada 3 horas? Se é um bebê que não tem risco de hipoglicemia, né, isso aí é outro assunto, na verdade, na maioria das vezes não precisa. A gente pode ir manejando o bebê, ver a hora que ele realmente quer mamar, que ele tá acordado, que ele vai fazer uma sucção adequada. E do contrário, tem bebês que são muito irritados, então não é uma verdade absoluta que o bebê vai dormir por 20 horas na primeira semana de vida. Não. Tem bebê que desde o primeiro dia, que desde a maternidade ali, é super chorão, super irritado. E são bebês que às vezes a gente tem que fazer a técnica de ordenha, dar um pouco do leite ordenhado antes de posicionar no peito, porque ele não tem paciência mesmo de começar a sugar e de não sair leite. Então tem ali um comportamento do bebê que às vezes é tudo manejo, né? É como lidar com aquele bebê chorão ou aquele bebê muito dorminhoco, né? Essas são as coisas que eu vejo na prática, assim, que às vezes influenciam o aleitamento. Tem várias outras questões comportamentais também, mas eu queria até deixar em aberto para as pessoas, para as mães, para as mulheres que amamentam ou que tiveram dificuldade na amamentação, comentarem aqui qual foi a dificuldade, o que aconteceu, e se for possível depois eu faço um novo vídeo trazendo aí a experiência de vocês, tá bom?